Olá, tudo bem? Vamos dar hoje sequência ao estudo do santuário, o seu significado e representação da obra de Jesus para a salvação da humanidade. Esta é a segunda parte do estudo. Se você não viu a primeira parte, não deixe de vê-lo. É uma obra fantástica de Deus para nos salvar deste mundo de pecado. Antes de começar o nosso estudo, te convido a fazer uma breve oração, pedindo sabedoria ao abrir a sua palavra. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudar a sua palavra, que as tuas palavras de vida, ó Pai, venha falar ao nosso coração neste dia. Pedimos, Pai, que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e que as tuas palavras fiquem claras. Conduza, Pai, seus filhos para que este estudo seja uma bênção na vida deles. Isto te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vamos recapitular o estudo que fizemos na primeira parte, para dar então sequência e podemos ver a harmonia na representação da obra de Deus no santuário para nos salvar. Recapitulando, tudo desde o início apontava para Jesus, sendo a salvação da humanidade. A roupa que Deus fez para Adão e Eva com a pele de cordeiro, a oferta que Abel deu ao Senhor, um primogênito de suas ovelhas, os sacrifícios do povo de Israel, levavam ao santuário um cordeiro, confessava seus pecados, transferindo seus pecados ao animal, e depois degolava o animal, matando o animal inocente, sem defeito e sem ter culpa, porque o salário do pecado é a morte, como diz lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Os objetos do santuário também representavam simbolicamente a Jesus. O altar simbolizava a cruz que Jesus seria morto, a pia, os sacerdotes se lavavam com a água dela, do sangue dos sacrifícios, simbolizando a Jesus que nos lava com seu sangue nossos pecados. A mesa com 12 pães, Jesus, o pão da vida. O castiçal com 7 lâmpadas, Jesus, a luz do mundo. O altar de incenso, simbolizando as orações dos santos a Deus, que para ele é como um perfume que sobe até o céu, a intercessão de Jesus por nós. A vara de Arão, autoridade de Deus que ele dá a quem ele quer. Deus dá a Jesus o direito de julgar, já que Jesus comprou com seu sangue a humanidade. O maná, Jesus, o pão da vida, e a palavra de Deus, porque ninguém viverá só de pão, mas de toda a palavra. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, a justiça de Deus, ao qual seremos julgados por Jesus, nosso juiz, e tanto observou e também ensinou a seus discípulos. O sumo sacerdote representava a Jesus, porque hoje nosso sumo sacerdote é Jesus, como está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 19 ao 20. Veja que tudo no santuário era como uma ilustração do que ia acontecer no futuro. Isso é o que estudamos na primeira parte. Se você não viu esse estudo, peço que vejam. Hoje vamos estudar as 7 festas do santuário, porque tudo o que aconteceu no santuário era uma ilustração do que ocorreria no futuro. As 3 primeiras festas do santuário representavam a fase de Jesus faria aqui na terra, que são a primeira festa, a Páscoa, a segunda festa, os pães asmos, o pão sem fermento, a terceira festa era das primícias, e depois estudaremos a quarta festa, a de Pentecostes, representava a primeira obra de Jesus no céu por nós, e depois estudaremos a quinta festa das trombetas, será o aviso de Deus que está chegando o dia do juízo.
o julgamento de Deus, e depois estudaremos a sexta festa, o dia da expiação, que é o dia que o povo de Deus era purificados e limpos dos seus pecados. E depois estudaremos a última festa que tinha no santuário, a sétima festa, a festa do tabernáculo, conhecida também como festa das cabanas. Esta festa era a mais feliz, pois o povo de Deus estava limpos de seus pecados. Deus havia perdoado eles. Esta representa depois do dia do Senhor, depois que ele dar a recompensa aos fiéis e tiver dado a sentença aos infiéis. Assim como as primeiras festas se cumpriram já fielmente, detalhe por detalhe, no futuro assim cumprirá também todas as festas como eram ilustrações para o futuro. Estas festas, na verdade, eram profecias que se cumpriria até o tempo do fim. Então, agora começaremos a estudar as 3 primeiras festas para ver como se cumpriu. Abra aí na sua Bíblia, se puder, em Levítico 23:4 e leia comigo. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. No verso 5, a Páscoa do Senhor que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. Então, no verso 4, vocês viram que as datas eram escolhidas por Deus, e no verso 5, era no primeiro mês, dia 14, era a festa da Páscoa. Por causa da mudança do calendário por Júlio César, para o calendário gregoriano, hoje a Páscoa se dá no mês de março a abril. No verso 6 também diz: aos 15 dias desse mês é a festa dos pães asmos do Senhor, 7 dias comereis pães asmos. Então, no dia 15 era a festa dos pães asmos, os pães não fermentados. E no versículo 10, depois vocês veem aí, o dia 16 era a festa das primícias. As 3 primeiras festas, a da Páscoa no dia 14, a dos pães asmos no dia 15 e a festa das primícias no dia 16. Essas 3 festas já se cumpriu, como vamos ver no estudo. A Páscoa do Senhor, Êxodo capítulo 12, no verso 2 e 3, no dia 10 do primeiro mês, cada um deveria ali separar um cordeiro. No verso 5, o cordeiro deveria ser sem defeito. Aí no verso 6, eles deveriam guardar até o dia 14 do primeiro mês, para sacrificarem à tarde. E no verso 7, eles pegaram o sangue do cordeiro e fariam um sinal nas ombreiras e na verga da porta. Se vocês repararem bem, o sinal que eles fazem com o sangue, entende-se que mostra uma cruz. No versículo 8, comeriam a carne com os pães sem fermento e com as ervas amargas, a festa dos pães asmos no dia 15, lembrando. No verso 12, vocês podem ver que ele diz: esta é a Páscoa do Senhor. E no versículo 22, vocês podem ver, eles tomavam um molho de isopo, fazia um sinal da cruz na porta. No verso 23, veja que era para o anjo do Senhor não os destruísse. 1500 anos antes da vinda de Jesus, em uma festa que celebrava 1500 anos antes de Cristo, era uma profecia que se cumpriria no futuro. A cruz que eles faziam na porta era símbolo da cruz de Cristo. Lembre-se, o cordeiro era separado no dia 10 e morto no dia 14, na Páscoa. Agora preste atenção no cumprimento de tudo isso. Como o povo de Israel tinha que levar o cordeiro para Jerusalém, e eles iam a pé e não tinham como levar o cordeiro, então pegaram o costume de comprar o cordeiro lá. Então o cordeiro valia 10 moedas de prata, mas como os sacerdotes eram corruptos, supervalorizavam o cordeiro
e passavam a vender no dia da Páscoa por 30 moedas de prata. Agora abra aí em Mateus, capítulo 26, versículo 15, e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço de 30 moedas. Por quanto Judas vendeu Jesus? E quanto que era que eles vendiam o cordeiro no santuário? 30 moedas de prata. O mesmo preço de um cordeiro no santuário. Isso mesmo. A Páscoa era dia 14. Em João capítulo 12, versículo 1, diz aí: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Observe que Jesus estava em Betânia 6 dias antes da Páscoa. Deus não coloca datas sem motivo. Então vamos analisar. A Páscoa seria no dia 14, e se Jesus estava em Betânia, era no dia 8. Judas estava para traí-lo no dia 10. No dia seguinte, que era o dia 9, vamos analisar. João, no capítulo 13, no verso 1, Jesus está na ceia com os discípulos. No versículo 2, Judas está para trair Jesus, que era no dia 9. No versículo 21, mostra aí, Jesus diz que um deles vai traí-lo. E você pode ler aí depois, nos versos 26, 27 e 30, Judas sai para traí-lo, diz que já era noite. Você lembra que no dia 10, eles separavam o cordeiro para sacrificá-lo no dia 14, a Páscoa? Diga a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro. Então Judas separa Jesus para matá-lo numa oportunidade. Em Mateus capítulo 27, 45, e houve trevas sobre toda a terra, ao meio-dia, às 13 horas da tarde. No verso 46, às 15 horas da tarde, Jesus morre. Que horas que eles tinham que sacrificar o cordeiro, o povo de Israel? Em Êxodo 12, versículo 6, guardem-o até o 14º dia do mês, quando a toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao cair da tarde. Então, no mesmo horário que os sacerdotes estavam com o cutelo na mão para sacrificar o cordeiro, Jesus estava morrendo. Houve um tremor. Diz a história que por causa do tremor, o cutelo caiu da mão do sacerdote e o cordeiro aquele dia fugiu, e não sacrificaram o cordeiro naquele dia, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus havia morrido. Amém? Em Mateus 27, 51, o véu do santuário se rasgou, Deus dizendo: acabou essa cerimônia de sacrifícios de cordeiros. Todos aqueles serviços do santuário, objetos, eram um modo de Deus demonstrar o que Jesus passaria, como era o plano dele para salvar seu povo. Vejamos, João 19, 29, alguém pega um isopo com vinagre para dar a Jesus. Observem que em Êxodo capítulo 12, 22, o povo de Israel, eles também usaram um isopo para fazer o sinal da cruz com o sangue do cordeiro nas portas no dia da Páscoa. São pequenos detalhes, mas ao estudar a Bíblia cuidadosamente, podemos observar como nosso Deus é maravilhoso. Lembra quando nós lemos em Êxodo 12, ele lembra eles no dia 14, eles comiam a carne do cordeiro com as ervas amargas. Naquela noite, os discípulos comeram a carne do cordeiro com ervas amargas, para lembrá-los a amargura que Jesus passaria na cruz. Leia em Gênesis capítulo 2, verso 2 e 3, e também João capítulo 1, versículo 1 e 2. Vocês vão ver que Jesus estava com Deus quando criou a terra e também descansou no 7º dia, no sábado. Isto é óbvio. E então Jesus, no sábado, descansavam no túmulo de José, depois de seu trabalho aqui na terra. Vejam em João, capítulo 19, no verso 32, comece a ler do 31 depois e até o 33, mas observe que não quebraram nenhum osso de Jesus para cumprir a Escritura.
Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Aí no verso 36. Voltemos lá no livro de Êxodo, do povo de Israel, lá no capítulo 12, no versículo 46, vocês podem notar que Deus diz que nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. Para cumprir o que Deus diz, nenhum osso foi quebrado de Jesus. Tudo o que Deus diz em sua palavra, Ele cumpre. Vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Impressionante, né? Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5, capítulo 5, verso 7, Cristo, nossa Páscoa, foi crucificada, porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Êxodo capítulo 12, versículo 27, é o sacrifício da Páscoa do Senhor. Então, no dia 16, depois da festa dos pães asmos, era a festa das primícias. Tragam ao santuário do Senhor, seu Deus, o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Êxodo 23, 19. Na Bíblia, primícias pode representar ressurreição. Vamos ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição. Observe, lá em Números, capítulo 28, o versículo 26, havia Deus dado a ordem ao povo, eles em reunião, e levavam ofertas das primeiras colheitas para o Senhor. Eram colhidos e levados aos sacerdotes como oferta consagrada a Deus no santuário e mais tarde no templo, oferta de gratidão. Era assim, no dia 14, que se deu na sexta, o sacerdote lançava sorte para saber qual lavoura seria dedicados às colheitas. As pessoas davam o nome e lançava sorte para saber qual terreno seria marcado o campo para ofertar a Deus. Então, de manhã, lançava sorte para qual campo seria marcado. À tarde, demarcava o campo. Nesse lugar não podia entrar porque era sagrado. Então, no dia das primícias, no dia 16, que se deu no domingo, eles colhiam os primeiros frutos da colheita para oferecer ao Senhor. Então veremos o que aconteceu no dia da festa das primícias. Mateus 27, do verso 1 ao 2. De manhã, na sexta-feira, dia 14, os sacerdotes levaram Jesus a Pilatos. Ali no verso 35, lançavam sortes com a roupa de Jesus. No mesmo momento que os sacerdotes lançavam sorte do campo para colher os primeiros frutos para o Senhor na festa das primícias, à tarde, quando os sacerdotes marcavam o campo para a oferta das primícias, Jesus morre, como vimos lá em Mateus 27, versos 50 ao 52. No dia da primícia, no domingo, dia 16, quando os sacerdotes cortavam a colheita das primícias para ofertar ao Senhor, lá em Mateus capítulo 28, verso 1, domingo de manhã, houve um terremoto, o anjo diz que Jesus foi ressuscitado. Como vimos lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23, diz Cristo as primícias, Cristo a primeira primícia depois dos que dormem. Como assim? Mateus 27, 51, a terra tremeu e muitos corpos de santos foram ressuscitados. Veja em João capítulo 20, 17, Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Por quê? Para entregar a primeira colheita das primícias, ou seja, os ressuscitados ao Pai. As colheitas que os sacerdotes estavam retirando vinham de onde? Da terra. De onde Jesus ressuscitou os corpos? Da terra.
porque do pó veio, do pó voltará. Veja em Tiago, capítulo 1, no verso 18, para que fosses primícias. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Jesus entregava a primeira colheita de ressuscitados aqui na terra. Em breve, fará sua última colheita aqui nessa terra. Como está descrito em Apocalipse 14:14, no capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice. Para que uma foice? Para fazer a sua última colheita. Mateus, capítulo 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Também em Mateus capítulo 13, versículo 24 e 30, note, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou. Durante o juízo final, os anjos vão separar os filhos do maligno, o joio, dos filhos do reino, o trigo, e farão a colheita para o Senhor. Amém? Então, meus queridos, as 3 primeiras festas, a Páscoa, os pães asmos e as primícias, representava a obra, o trabalho de Jesus aqui na terra. A primeira, a Páscoa, onde fazia sacrifícios de cordeiros. A segunda, dos pães asmos, que eles comiam a carne com os pães asmos e com as ervas amargas. A terceira, as primícias, as primeiras colheitas de cevada era ofertada ao Senhor. E depois, na quarta festa, a de Pentecostes, ofertava a colheita do trigo, fazia o pão do trigo com fermento, diferente dos pães asmos, que eram sem fermento. Depois vamos ver mais detalhes sobre a quarta festa. O cordeiro da Páscoa, Jesus, o pão sem fermento, os pães asmos, Jesus sem pecado. O fermento na Bíblia, ele representa pecado. As primícias, Jesus, a primeira primícia a ser ressuscitado, e depois muitos santos foram ressuscitados junto com ele. Primícias na Bíblia representa a ressurreição, como vimos em 1 Coríntios capítulo 15 e 20. Então, a festa da colheita, também chamada de Pentecostes, por ser realizada 50 dias depois da Páscoa. A primeira colheita era a da cevada, a segunda colheita era a do trigo, oferecidas ao Senhor, o doador da terra. A festa de Pentecostes só era realizada 50 dias depois da festa das primícias. Elas começavam a colher a cevada na festa das primícias no dia 16, aí contava 50 dias depois, era a festa de Pentecostes, para colherem a segunda colheita, que era o trigo. Por isso, Pentecostes penta, lembra 5, porque eram 50 dias depois da primeira colheita. E essa segunda colheita, vamos ver no próximo estudo, a festa de Pentecostes. Não perca e se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você receber a notificação quando eu postar o vídeo, para darmos continuidade. Se você ficou impressionado até agora, vai ficar ainda mais nos próximos estudos e verá que essas festas, na verdade, eram profecias que se cumpriria até o tempo do fim. Até agora você viu que 3 das primeiras festas se cumpriram fielmente, detalhe por detalhe, e ainda temos as outras festas para fazer o estudo. Então não perca a continuação da série do Santuário. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like para me sinalizar que o vídeo foi útil para você, que você gostou. Deixe aí seu comentário. Eu gostaria muito de ver o seu comentário, que você esteve aqui, estudou conosco. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.